rubro-negro ainda comemora a vitória contra a LDU, é o líder do grupo G, tem 100% de aproveitamento, mas vai quebrando e acumulando recordes. O Pedro Henrique Torre conta pra gente. O quanto é preciso para entrar na história? O quanto é preciso para perceber que a história passa na nossa frente? A vitória em Quito foi apenas mais uma sirene para chamar a atenção para as páginas douradas cada vez mais escritas por essa geração. É verdade que em 2019 o time fez história com a conquista do bicampeonato da Libertadores em Lima. E também com essa vitória sobre a LDU, a terceira consecutiva nos 3 primeiros jogos, alcançou um feito inédito na história do clube. Gabigol foi além, fez 2 gols, chegou aos 16 com a camisa do Flamengo na competição sul-americana e igualou ninguém menos do que Arthur Antunes Coimbra, o Zico. E aí fica a pergunta, até onde pode ir o tamanho de Gabigol com a camisa do Flamengo? O tamanho já é gigantesco. Até agora são 79 gols com a camisa do Flamengo desde a chegada em 2019. 8 títulos e recordes atrás de recordes. O camisa 9 não cansa. Desde a heróica virada em Lima com um brilho que valeu o bicampeonato da América até a conquista do biconsecutivo brasileiro em 2020. Na Supercopa do Brasil deste ano, Gabigol passou Romário como goleador máximo do Flamengo no século XXI. Com apenas 24 anos, a fome é interminável. Esse time aqui realmente é espetacular. Eu não canso de dizer que é o melhor time da América. A gente sabe disso, mas também sabemos que a gente tem que fazer por merecer cada vitória. A gente está muito feliz, o staff está muito contente e espero que a torcida também curta essa geração, porque são todos muito fominhas e vamos querer sempre mais. Embora seja o mais decisivo, o atacante não brilha por si só. Tem seus parceiros de luxo. Bruno Henrique, por exemplo, chegou a 10 gols na Libertadores pelo Flamengo. Arrascaeta já ocupa os sonhos de muitos torcedores como o maior estrangeiro do clube. Não há perfeição, claro. Há o que corrigir, como os gols sofridos constantemente. Mas é possível ter a percepção da história a passar pela frente, a olhos vistos. Um desfrute para o torcedor rubro-negro. Coisas de um Flamengo que cada vez mais se torna eterno. Vamos ver os números então, recorde atrás de recorde. Olha só, principais feitos do Gabigol nesses 2 anos e meio do Flamengo. Maior artilheiro do século, com 79 gols, caramba, é muito gol. Maior artilheiro do Flamengo em uma edição do Brasileiro, 25 em 19. E maior artilheiro do Flamengo na história da Conmebol Libertadores. Esse número aí igualando o Zico. Eu acho até, Eugênio, que os números, quando o Flamengo consegue igualar ou superar ou ter esses números assim dentro do Campeonato Brasileiro, para mim me parece até mais relevante do que o que acontece na Libertadores, porque a história do Flamengo na Libertadores ela não era tão brilhante quanto era nos campeonatos nacionais, né? Esse momento do Flamengo na Libertadores, sem dúvida, é o mais brilhante da história do clube. Esses números no Brasileiro me chamam mais atenção, Eugênio. É verdade, é verdade. Eu acho que é uma fase, né? É um momento. Vamos lembrar, o Flamengo lá do Zico também teve esse momento de Libertadores, né? Foi campeão, chegou no ano seguinte também longe da competição, até uma semifinal. Eu acho que é um momento em que você... há um degrau, né, o Bruno? O degrau do futebol nacional... e acima dele está o degrau do futebol internacional. Então o Flamengo por muito tempo ele teve uma condição dentro do Brasil, mas quando passava para a Libertadores ele não tinha a força para ir mais adiante. Agora ele está tendo. Repito, ele teve em 2019, ano passado ele passou de novo, mas parou em oitavas. Ele precisa manter essa pegada. Acho que tem tudo para manter, acho que tem tudo para chegar longe de novo esse ano, mas tem que continuar. Tem que continuar nesse ritmo, nessa intensidade, para mais. O que falamos aqui terça-feira. Houve um momento de variação, oscilação não esperado desse jogo lá contra a LDU.
Marra, e é interessante porque nós já estamos falando sobre isso em alguns Sport Centers por aí, e o texto do Pedro Henrique Torres na reportagem é muito legal por isso. Porque quando a história está acontecendo na nossa frente, é difícil de conseguir ter uma dimensão e sair um pouquinho do momento e entender o que está acontecendo. O processo precisa ser finalizado para aí sim a gente analisar, olha, aquele período aconteceu isso, foi assim, mas está rolando ainda, né, Marra? E não, ao que eu percebo, não parece estar nem um pouco perto de acabar. O que eu consigo pensar, Mariana, tentando até abrir um pouco mais os olhos para esse momento, é que aquele papo de que Campeonato Brasileiro, trazendo para o Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro é aquele campeonato que tem 10, 12, 8 candidatos, gente, cada vez mais isso é coisa do passado. Cada vez mais. Se a gente olha, busca lá, vencedores de campeonato inglês, para você não cair no erro de procurar vencedores de Premier League, porque a Premier League foi criada depois. Você vai ver de 70 para cá, Leeds, Derby County, você vai ver que de vez em quando chegava em um segundo lugar de Watford, e vai ver boas participações do Ipswich. Gente, o poder econômico mudou o cenário, mudou o eixo disso. Hoje em dia, quando um Leicester bate campeão e da forma como foi, a gente fica sem conseguir explicar até hoje. Até hoje eu acho que o Leicester ainda pode perder um daqueles jogos finais lá e aí alguém vai atropelar. Porque parece mais magia, difícil. Né, Marro? É incrível isso. E o que está acontecendo no cenário nacional é uma ótima notícia para o Flamengo, é uma ótima notícia para o Palmeiras, e é uma ótima notícia para quem conseguir se estruturar. Porque me parece que cada vez mais vai ser difícil ver surpresas disputando um campeonato de 38 rodadas. Surpresas lutando para ser campeão. Cada vez mais o título vai ficar na mão de poucos. E isso é uma boa notícia para o Flamengo, sem dúvida alguma. Uhum. Talvez, Eugênio, não sei se ali nos anos 80, daquela outra fase tão brilhante do Flamengo, existia mais equilíbrio nesse sentido de um Flamengo muito forte, mas o próprio Atlético muito forte, o Internacional vinha muito forte, o São Paulo forte. Agora, realmente, ele está nadando de braçada com o Palmeiras junto ali, né, braçada, mas me parece mais desequilibrado, como o Marra falou. É uma questão financeira? Está falando de futebol brasileiro especificamente, né? Eu acho que é uma questão... Brasileiro. Acho que é uma questão de organização. Ponto. Uhum. É claro, no caso do Flamengo, somado ao enorme potencial da sua torcida, que lhe permite arrecadações, na média, maiores do que quase todos os outros clubes. Mas a diferença do Flamengo é que ele, nos últimos anos, se organizou. Ele decidiu pagar as suas dívidas, coisa que ele não fazia. O Flamengo penou muito tempo com salários atrasados, com problemas, com jogadores que diziam que estavam fingindo que estavam jogando porque o clube fingia que pagava. Um monte de vergonha aí que aconteceu. Só que chegou um ponto em que o Flamengo conseguiu dar o seu grito de independência. Opa, eu vou me organizar, eu sou muito grande para ficar nessa mesquinharia aqui, nessa palhaçada de dever a todo mundo, de gastar mais do que eu recebo. Então ele pagou a maior parte das suas dívidas, as que existem hoje são todas elas planejadas e sendo pagadas de forma parcelada, e aí ele cresce. O Palmeiras, ele teve que se valer de alguém que emprestasse um dinheiro para pagar as dívidas, que foi o Paulo Nobre, e a partir daí ele cresce também. Ele consegue se estruturar, se reorganizar. A diferença para os outros clubes brasileiros, para muitos clubes brasileiros, o Grêmio tem conseguido se organizar financeiramente, por isso tem estado presente em decisões, em competições internacionais. Esse ano aí houve uma questão técnica ali, de um desgaste para mim do Renato Portaluppi, e a coisa acabou não dando tão certo. Mas é um clube que tem sido regular, numa parte de cima, numa elite do futebol brasileiro. Os outros não, os outros continuam, muitos deles, em briguinhas políticas, em conchavos, em panelinhas, em situações que não são as melhores para a instituição, e às vezes são melhores para A, B ou C. Acho que essa é a grande diferença. Enquanto isso, e aí o problema histórico é que pode ficar tarde demais para alguns clubes reagirem.
E enquanto isso, a vantagem e a diferença vai se abrir tanto que clubes como citados, Flamengo e Palmeiras, eles podem estar muito à frente dos demais quando os outros começarem a acordar para a realidade. Torço muito para que haja maior equilíbrio, porque o esporte é feito de equilíbrio. Quando é muito previsível, é chato, perde interesse.